Vamos começar agora essa conversa um pouco mais desestruturada, onde a gente vai receber algumas perguntas aqui da audiência, que eu já tenho algumas aqui. Fiquem à vontade de botar o QR Code e mandar perguntas para a gente também, que eu já recebo pelo telefone. E eu vou começar com uma provocação em cima da democratização. A gente está falando de democratizar a energia num país onde a gente tem problemas do século XIX ainda não resolvidos. Passamos pelo XX, queremos para o XXI. E usar a tecnologia do século XXII para digitalizar e controlar isso tudo. Eu queria perguntar um pouco para cada um de vocês, e aí vamos tentar não se estender mais do que 1 minuto, porque a gente tem 30 minutos aqui para o painel. Quais são os problemas que a gente ainda precisa resolver? Problemas anteriores, por exemplo, a gente tem a Light com problemas de furto, que precisam ser resolvidos, que podem ser ou não através da digitalização, da descentralização e tudo mais. A gente tem problemas de acesso, longe, né, regiões remotas. Quais são os problemas e quais são as ferramentas que a descentralização pode ajudar a resolvê-los, né? Então, vamos tentar ir nessa ordem aqui. Vamos. Tá bom. Gente, do ponto de vista de tecnologia, né, pensando em digitalização, a gente tem algumas tecnologias que são muito proeminentes nos dias de hoje e que são feitas para descentralizar, feitas para auditar, né, para possibilitar a transparência de dados e feitas também para que você consiga ter segurança do tráfego de informações. Então, na medida do possível, se a gente consegue digitalizar os ativos energéticos de uma forma mais ampla, a gente consegue usar blockchain, por exemplo, para controlar, com contratos inteligentes, muitas vezes dotados de inteligência artificial, para pensar pelo cliente, né? E a gente consegue fazer com que essa rede não precise ser gerenciada de uma forma centralizada, porque naturalmente o blockchain é feito para a descentralização, é feito para que regras de consenso sejam estabelecidas e que validem essas transações desses ativos energéticos. Agora, para fazer isso, é óbvio que a gente vai precisar de um monte de hardware instalado, a gente vai precisar de uma série de coisas que, de fato, tem muito custo. Mas eu entendo que, sim, a gente vai precisar, em alguma medida, tentar subsidiar isso, criar programas específicos para isso, criar modelos que consigam balancear isso de forma adequada. Eu vou me limitar aqui a fala no âmbito da tecnologia, só para não ultrapassar muito 1 minuto. Perfeito. Eu acho que a gente tem A muitas gente outras volta coisas mais nesse tema porque ele está tocando também no aspecto regulatório que eu vou trazer daqui a pouco. Lucas, quais são os problemas e as possíveis soluções que o nosso país tem e que eventualmente a Energisa já está até trazendo? Bom dia mais uma vez. Obrigado, Street, por coordenar aqui o painel. Bom dia aos painelistas. Eu acho que energia no Brasil já tem uma penetração bastante grande e tem variações de qualidade desse produto energia. Claro, você convive com sistemas isolados, né? Você convive com carência em algumas regiões, como o case que eu apresentei, mas obviamente você tem barreiras ali geográficas, né? A Energisa opera em biomas bastante complexos, né? Pantanal, Amazônia, né? Então você levar energia de qualidade para essa população que está em regiões isoladas é um desafio logístico e de investimento bastante grande, né? Então, você tem programas que foram desenhados pelo governo, e governos anteriores, que promovem essa democratização do acesso à energia, mas a gente tem, né, um longo caminho a percorrer nesse sentido, porque são investimentos bastante expressivos do ponto de vista de CAPEX, de manutenção, né? Então, o agente regulador, o Ministério, né, eles têm feito movimentos para que essa energia possa chegar a sistemas isolados, né? E outros movimentos para que você reduza, por exemplo, você comentou, perdas, furtos. Isso é um problema grande no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em vários estados, né? A gente aqui na Energisa, a gente investe muito em inovação
inovação, acho que essa é uma palavra importante nesse processo de levar energia com qualidade e mais acessível para todos, para reduzir justamente uma quantidade de perdas que acontecem, sejam perdas técnicas ou não técnicas, né? Então, eu acho que inovação tem um papel importante nesse processo. E ações governamentais também são necessárias. Perfeito. Kelman, adoraria ouvir suas ponderações. Bom, obrigado, Street. Bom dia novamente a todos. No acesso à energia, a gente já tem mais de 99%, então, no sentido da democratização para o acesso, dos setores do Brasil de infraestrutura, a energia até desponta. Temos muito mais a fazer em saneamento, coleta de esgoto, tratamento, do que coleta de lixo, do que na energia. Então, agora, isso significa que as coisas estão boas? Não, significa que esse setor está melhor que os outros. Sistemas isolados, que foi aqui a gente ouviu um caso interessante da Energisa, é um exemplo. Você tem soluções hoje que são as apresentadas, né? Solar com armazenamento, mais econômicas do que o diesel. E fortes lobbies contrários a que essas soluções se entrem no lugar do diesel, porque o diesel gera ICMS, você tem interesses regionais que são muito combativos. Então, muitas vezes não é uma questão tecnológica, é uma questão política, né? Até política regional, essa da democratização, e interessa a todos os brasileiros, mais do que só os que estão lá. Eles são principais, porque tinham 3 horas de energia, agora tem 24 horas. Mas a todos nós interessa uma energia mais barata no sistema isolado por conta dos subsídios. Acho que eu paro por aqui, tem muita coisa para falar, mas para fluir melhor. Eu gostaria até de colocar dentro dessa discussão, porque a democratização, por mais que a gente atinja 99% da população, a que custo? Esse custo também inclui a famosa democratização. Então, como é que, Delbres, você sente que os novos modelos de negócios, que podem vir com a descentralização, a GD e a coordenação disso tudo, pode impactar numa democratização, por exemplo, trazendo tarifas mais baratas, resolvendo alguns problemas que a gente conhece? Tá. Tentando pegar o gancho da última questão, né? A ordem importa das coisas, né? Então, se eu fosse corrigir aqui o título do painel, eu colocaria, né, antes, que a gente não colocou, mas a gente sabe que existe a descarbonização, isso que impulsionou a descentralização, né? Então, esses recursos energéticos distribuídos, principalmente da energia solar, ganhou muita força com esse processo de descarbonização. Aí vem a digitalização, né, para a gente poder fazer toda a parte de medição que envolve não só a cobrança do consumidor, mas para você fazer estudos relacionados a micro-redes, enfim. Aí você tem a digitalização e aí a democratização entra, né? Você vê que a palestra do Lucas foi muito interessante. Ele resolveu um problema de eletrificação. Como é que ele resolveu isso? Com um sistema interligado nacional, né? Que é a maneira como a gente pensava isso desde o século XIX, não, século XX, né? Não, ele resolveu com tecnologia, bateria, sistema fotovoltaico, com sistema de cobrança digital. Então, o que tem nos permitido avançar nesse tema, né, de dar mais acessibilidade, passa pelo processo de digitalização que a gente tem. E mesmo você incorporar questões locacionais na tarifa, que talvez seja esse tema da próxima pergunta, isso passa por medição também, né? Toda vez que o pessoal vem me perguntar sobre, né, como é que eu faço para pagar menos energia elétrica, a minha fatura é muito cara, eu falo, dá para cá a sua fatura, deixa eu ver o que tem de medição, deixa eu ver o que tem de possibilidades. Então, toda essa questão de inserir novos consumidores, né, no sistema interligado nacional, ou de você buscar uma equação de redução de custos com redução sistêmica, para mim passa pelo processo de digitalização. Perfeito. Acho que fomos muito felizes aqui com o painel, o exemplo prático que a Energisa trouxe e que você bem colocou agora, que a maneira com que a gente resolveu um problema que, no caso, era de um acesso muito remoto, mas que pode ser, por exemplo, o problema do furto numa comunidade, numa certa área que tenha problemas mais graves, a gente vai ter que passar por um processo de reinvenção de como a energia é transacionada e de como ela é negociada. Isso passa pela digitalização, pela distribuição dos recursos energéticos
E aí eu gostaria de trazer um pouco aqui o tema regulatório. O que a gente precisa do ponto de vista regulatório para não atrapalhar esse processo, mais do que nada? Porque a AGD ela já vem entrando num processo regulatório que não estava ainda totalmente bem desenhado para isso. Criam-se imbróglios e discussões imensas, mas a gente precisa pavimentar esse caminho. Esse caminho para permitir, inclusive, que as hidrelétricas tenham os seus papéis de compensação, a expansão da transmissão tenha a sua readequação a uma nova realidade que agora cresce a geração por dentro, né, da redistribuição. Do ponto de vista regulatório, Kelman, eu acho que eu traria essa para você. Tá bom. Como você sente essa distribuição? O que você acha que precisa do ponto de vista regulatório para não impedir esse processo para deixar ele acontecer? Eu acho que foi dado um estímulo em 2012, quando veio a geração distribuída, e que foi reforçado, acho que em 2015, e que esse estímulo à geração distribuída você tem a possibilidade de usar energia solar na sua casa ou em condomínios e tal. E, apesar de usar a rede da distribuição, você não paga integralmente pelos serviços prestados pela distribuidora. Esse incentivo fez esse crescimento grande, mais do que a descarbonização, foi o bolso do consumidor que pesou nesse caso, nas decisões. E eu acho que a primeira correção regulatória seria ajustar um pouco os incentivos que foram dados na largada. Já se passaram 11 anos. A tecnologia barateou muito e eu acho que é hora de tirar um pouco disso, porque isso tem a ver com a democratização. Caso contrário, os consumidores que vão aderindo à tecnologia, eu sou um exemplo desse, eu tenho um sisteminha solar lá na casa da minha sogra, nem é na minha casa, na casa da minha sogra, porque existe compensação dentro da distribuidora, eu aderi, mas de fato isso acaba diminuindo a base de cliente da distribuidora, que tem que repassar os seus custos através de tarifas maiores. Esses custos no numerador são divididos por um denominador menor, a tarifa sobe, basicamente essa é a matemática simples. Então, está na hora da gente melhorar a alocação de custos na geração distribuída. E eu fui um cara que ajudou muito a energia solar lá nas origens. Fiz o blueprint de energia solar para o Brasil em 2011, trabalhei ativamente, mas eu acho que já passou da hora de você ajustar regulatoriamente esses incentivos de origem. Perfeito. E pegando um pouco o gancho, trazendo para a Energisa, o ACL que a gente imagina do futuro, o ACL que a gente tem hoje não vai ser o ACL que a gente imagina do futuro. Se todo mundo migrar e for livre, a parte de todos os subsídios e de tudo que a gente coloca no ACR, que cada vez fica mais comprimido numa base menor, vai ter que ser rateada entre todos os livres, vamos dizer assim. Como é que a Energisa está vendo essa parte da democratização da energia, que vai ter um horizonte aqui até 2028 de liberalização do mercado? Como é que vocês estão vendo essa transição do mercado que era totalmente da distribuidora e agora sendo descentralizado? Como é que está isso na agenda de vocês? Não, a abertura de mercado, a migração dos consumidores, esse é um tema presente na nossa agenda. Nós temos feito investimentos nesse sentido, na comercializadora. Nós somos sempre a favor do nosso cliente. Né? O que é bom para o nosso cliente? Como esse cliente pode ter clientes que migram para o Mercado Livre e para aqueles que ficam ainda no setor regulado. Essa equação tem que ser boa para todos. Então, é isso que a gente tem advogado, né, para que você tenha processos de transição, né, que sejam equânimes do ponto de vista de preço, não deixar um determinado cliente pagar pelo custo de outro. Então, essa nossa é isso que a gente tem advogado no setor, mas a gente é muito pró-cliente, pró-mercado. A gente entende a abertura de mercado como um processo que já acontecia em outros países, inevitavelmente. Já acontece no Brasil. Sim, a GD é um processo que é um passo nessa direção. Então, a gente tá preparado, né? Eu acho que o agente regulador tem feito várias discussões, movimentos de modernização do setor. Então, é um movimento não só da empresa ali que distribui energia, mas de todo o setor. Eu tenho uma pergunta da audiência para você. Tá? Então, vamos começar agora a pegar as perguntas. O gás entra agora no portfólio da Energisa.
fazendo com que a Energisa tenha um portfólio híbrido. Essa seria uma aposta para o futuro? O mundo energeticamente híbrido? O gás é um dos energéticos, né? A gente viu aqui das apresentações, professor, né, da Petrobras, BNDES, dos outros colegas, são vários energéticos que vêm no futuro. Se fala muito de hidrogênio, nós mesmos temos movimentos e estamos hoje com uma chamada pública para buscar projetos ligados a hidrogênio renovável, mas a gente entende que o gás natural, né, complementa o nosso portfólio de levar soluções ou a melhor solução energética para os nossos clientes, aquela energia que faz mais sentido para eles, seja um cliente residencial, comercial, industrial, né? Você tem ali um espaço bastante grande para o gás natural no setor industrial, né? Desde que você tenha, claro, competitividade da molécula versus outros combustíveis fósseis, carvão, enfim. Então, você tem uma oportunidade grande e o gás natural tem uma pegada de carbono muito menor do que outros combustíveis fósseis e óleo diesel, enfim, que hoje movimenta grande parte das indústrias e é um energético vital para alguns setores. E ele complementa bem as hidrelétricas numa operação de longo prazo. Na geração é um energético ali até para de manter base. os reservatórios no nível que a gente precisa para garantir as compensações. A gente viu nos últimos anos, quando teve crise hídrica, né, movimento de sustentação do setor com térmicas, além da energia renovável. Delbres, a Lei 14.300, ela define que a microrrede, tá? Solar, com bateria e tudo mais. Além disso, você fala de serviços ancilários. Você acha factível esse serviço para GDs? O que mais precisa? Isso é interessante falar, e até pegando um gancho do que o Kelman tinha comentado, que para a gente achar que não tem almoço grátis, né? Existe uma conta associada a esse processo todo, né? Quando a gente teve a Resolução Normativa 482, e que depois foi aperfeiçoada, e agora com a Lei 14.300, o que aconteceu foi que se definiu que cada quilowatt-hora que você gerava a partir do seu sistema fotovoltaico voltaria para você. 1 quilowatt-hora que você gerou volta para você na forma de crédito. Pode parecer natural isso, né? Você gerou 1 kWh, te volta 1 kWh. Mas o kWh que a gente paga na fatura de energia, ele é 30%, 40% de energia. O resto são custos de distribuição, de transmissão, encargos, tributos. Tudo está lá naquele kWh que a gente paga. Então, tem um subsídio associado, né? E isso, claro, impulsionou a fonte como a gente tem visto hoje, e isso precisa ser reequilibrado, né? A 14.300 já traz um componente adicional de custo pelo uso do sistema de distribuição. Isso diminui um pouco a atratividade do negócio, mas pouca coisa, ainda continua sendo um excelente negócio. E o caminho, né, para a questão dos serviços ancilares passa por você avaliar o impacto dessa fonte na rede elétrica. Não só dessa fonte, mas dos outros recursos energéticos distribuídos. Porque no momento que você consegue extrair benefício pela injeção de energia, seja de um sistema fotovoltaico, bateria, ou o que quer que seja, isso pode se reverter para aquele recurso energético distribuído. Então, esse é um caminho mais sustentável de você incentivar o uso da fonte do que via esse incentivo que foi criado inicialmente para dar impulso, né, para essa fonte de energia. Perfeito. Você quer falar? Eu poderia continuar na mesma pergunta anterior, a gente ganha até tempo, fazer uma espécie de parte 2, né, ligado à regulação. Perfeito. Boa parte da digitalização está ligado a você dar mais empoderar o consumidor para ele poder responder a sinais de preços ou momentos em que o sistema está estressado. Isso é uma coisa que o Brasil tem que avançar muito. A gente, nesse caso, está muito atrasado em termos e às vezes as coisas são simples. Eu estava olhando uma distribuidora rural nos Estados Unidos, que é na realidade uma cooperativa.
E já no contrato que você vai ser cliente da cooperativa, tem lá, se você aceitar reduzir um pouco a sua carga, X horas por ano, já te dou um desconto. Então, a coisa nem é tão tecnológica, assim, é só um princípio de que aquela flexibilidade tem um valor e você pode marcar aquela caixa ou não, como consumidor, já ganhando um desconto ali na largada. Então, os mecanismos de flexibilidade não necessariamente são tecnológicos, é claro que a tecnologia vai habilitar mais disso. E eu diria, e aí entrando um pouquinho só juntando digitalização com democratização, eu acho que o maior desafio do Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, na nossa Light, é mais usar a digitalização para tentar reduzir o problema de furtos, porque tem indústrias que vivem do furto, né? A indústria de gelo, basicamente, a energia é zero. Sem o gato, o gelo não é competitivo com o gelo que faz o gato. Então, estou ilustrando. É uma questão mais até do que social, uma questão até de ambiente, né, de segurança, zonas de exclusão, mas que a tecnologia pode ser útil e deve ser utilizada, incluindo a digitalização, para mudar a cultura dessas comunidades, nem sempre a questão é social. Só para ficar num exemplo bem rápido, esse do gelo, quer dizer, é uma indústria que vive com energia gratuita. E eu acho que essa aí é um papel também que as universidades têm que trazer de inovação, junto com as empresas, o que pode ser feito para você mudar esse comportamento. E a gente pode dar 2 exemplos. Quando eu era criança, ninguém limpava cocô do cachorro. Hoje todo mundo faz. E ninguém usava cinto de segurança no carro. Hoje todo mundo faz. Eu acho que a mudança até da cultura de ok furtar energia é uma mudança cultural que, claro, tem que começar com algum processo que deve envolver digitalização. Perfeito. Algo mais profundo do que só uma coisa tecnológica, existe uma necessidade de mudança cultural também. Sem dúvida. E aí, pegando um pouco o gancho dessa parte dos incentivos regulatórios, você comenta, né, Delbras, que pelo fato da regulação estar sendo colocada de uma maneira muito facilitando o storage na rede, ela não fomenta aquilo que o próprio João comentou, daquele crescimento de dentro para fora, onde você faz as trocas internas primeiro, porque você teria uma bateria. E aí você só precisa da rede externa quando você... Não necessariamente. Tá? Quando você necessário vai estar ali na compensação. Obviamente, você sempre vai precisar do contato com a rede externa. É sempre bom ter isso. Mas, para você fomentar a bateria existir, você precisa ter um ambiente regulatório que induza isso. Se você fala que o cara pode compensar tudo aqui dentro de casa com a rede da distribuidora, você não fomenta ele a ter aquilo lá. Então, como é que você vê esse tema? Eu queria falar um pouco disso também, até um pouco do histórico da regulação, né? E por que foi esse sistema de compensação de energia. Na época, eu participei também da redação da Resolução 482, depois também da otimização de 2015, ainda quando fazia parte do Procel. Antes disso, a gente teve alguns estudos, inclusive algumas visitas internacionais, a gente conheceu o sistema da Inglaterra, alguns outros sistemas também, que utilizam uma lógica muito diferente. A gente tinha um mercado aqui que é predominantemente cativo. E esse mercado cativo não só é cativo, como você não pode escolher qual é a distribuidora que comercializa para você. Ele é regionalizado, né? Ele tem os seus filtros, digamos assim. Né? Então, assim, lá fora, o que se utiliza muito é um modelo que chama tarifa feed-in de energia. Então, a distribuidora compra do consumidor a tarifa por um valor que eventualmente é subsidiado, eventualmente não. Esse subsídio vai decaindo com o tempo. É um modelo que era mais largamente adotado, mas que aqui ia ser difícil da gente conseguir fazer, porque o modelo de tarifação no Brasil tem uma parcela que leva em consideração a modicidade tarifária, justamente por ser feudalizado. Então, você tinha que ter um modelo que a ANEEL aplicasse, que se aplicasse a todas as distribuidoras. E ele não é baseado em competição, como é o modelo usualmente adotado lá fora. Então, esse foi um motivo porque se entendeu que o melhor subsídio inicial seria a compensação de energia 1 para 1. E agora a gente está começando a decair isso e tal, e está certo, concordo plenamente com vocês, esse o modelo. Tem algumas outras coisas que são interessantes aqui falar em relação a isso também. É que, por exemplo, eu tinha mencionado antes da questão da melhor, a energia menos carbonizadora, né? A energia que menos polui é aquela que você não usa, eficiência energética. E também as cogerações, por exemplo, né? O gás natural
tem uma possibilidade, sim, de entrada no mercado, mas ele fica muito mais limpo se você puder usar as outras energias que ele gera. Por exemplo, ele tem muita perda em calor. Usa o calor. Ele tem, por exemplo, você pode usar o calor num ciclo de frio para chiller, assim, para resfriamento de ambientes e muitas outras coisas que são usadas industrialmente, fundamentalmente. Assim como a própria eficiência energética com as partes mais analógicas da coisa, né? As partes mais passivas. Fundamentalmente nas edificações, onde eu trabalhei lá por um tempão. Né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer antes de mexer no que consome energia. Esse é um ponto interessante a colocar também, do ponto de vista analógico, que o Kelman falou. Pergunta para o Lucas, para a Energisa. Como foi instalar solar na Amazônia? Não só do ponto de vista logístico, mas especialmente sobre o impacto ambiental, área de instalação e tudo mais. Boa pergunta, né? Então, foi um terreno, primeiro área, né? Um terreno cedido pela prefeitura, então não teve qualquer desmatamento, não teve nada, já era um terreno existente, né? Obviamente uma comunidade pequena, como qualquer comunidade essas comunidades isoladas, normalmente você tem um campo de futebol, você tem uma igreja, esse modelo, então você tinha ali várias áreas onde os painéis e os containers de bateria foram instalados. Né? Então, do ponto de vista ali, controle ambiental, e a gente fez também lá depois um programa de reflorestamento, tem uma série de ações não ligadas necessariamente a esse projeto, mas outras ações ali ligadas à comunidade, saneamento, uma série de outros benefícios diretos, né? Nem indiretos, diretos para a comunidade. Né? E eu acho que o maior desafio realmente foi esse desafio de transportar 200 toneladas de equipamentos para uma região tão remota. Né? Poucas vezes a gente usou aeronave, helicóptero e tal, a maioria, na grande parte do equipamento foi transportado via barcos, e não grandes barcos bem pequenos. Você tinha que transportar barcaças muito, muito pequenas, né? Mas você transporta uma vez só e o diesel tem que ser transportado sempre. Todo dia. Sempre. Então, esse problema é recorrente, na opção alternativa. O diesel, quando tinha manutenção ali, as pessoas ficavam sem energia, gente. Né? Não tinha energia elétrica na casa das pessoas, as crianças não tinham acesso à energia para poder estudar, né? Não tinha saúde, né? Não tinha acesso à educação. Esse me parece um exemplo muito, muito importante de como a nova maneira de ver a energia resolve o problema do passado. Exatamente. Um problema exatamente. A gente costuma brincar que é o melhor deck-FEC do país. Mas muito boa essa. Então, as camadas adicionais também, né? Como ele mencionou, da internet, de outras coisas. Porque, assim, o programa em si, existe há um tempo, né, de atendimento a comunidades isoladas, desligadas do Sistema Interligado Nacional, como Luz para Todos, ou Mais Luz para a Amazônia, que eram secretariados pela Eletrobras e que também faziam diversos sistemas solares também. Né? Fizeram diesel no passado, mas ultimamente faziam muitos solares. Agora, essas camadas novas que você trouxe que são bem interessantes no modelo de fintech. Traz tudo, né? Digitalização, consegue trazer outras pagamento, coisas, são bem legais. Estamos chegando agora no nosso final. Eu queria 30 segundos, 40 segundos de considerações finais de cada um de vocês. E eu vou deixar uma provocação aqui. Projetos maravilhosos. A Eletrobras é um driver disso há anos. Energisa, dando exemplos maravilhosos desses, fazendo projetos com a PUC há anos. PCR, usando e formando, ajudando no processo de formação a própria PUC nesse lugar, mudando e auxiliando o setor elétrico. Diretor do Departamento de Engenharia Elétrica aqui no final, Delbras. A provocação que eu faço aqui para vocês é como é que a gente pode estreitar os laços entre a academia, PUC-Rio, outras universidades, e esse processo de digitalização e transformação que a gente precisa viver nos próximos 20, 30 anos. Então, coloquem à vontade alguma coisa dessa provocação ou coloquem o que vocês entendam que seja importante a gente saber aqui para fechar esse painel. Daqui para lá? Vamos do Delbras para cá. Tá.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre alguns dos trabalhos que a gente desenvolve aqui no evento. O evento está maravilhoso, realmente, então, de parabéns aos organizadores. E eu acho que esse processo, né, para ficar aqui no tema, né, de descentralização, ele é muito mais amplo do que só a descentralização do ponto de vista elétrico. É uma descentralização também que se estende para o consumidor, né? Agora a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque isso impacta diretamente a gente, mas isso impacta diretamente também a região que a gente vive, o bairro que a gente está, porque as soluções vão ser descentralizadas. Então, acho que a gente viu vários exemplos aqui de que nem tudo dá para importar, né? Assim, plug and play, né? Talvez a gente tenha que encontrar as nossas próprias soluções, e nesse sentido a academia tem um papel importante, não de forma centralizada, mas de forma descentralizada, né? A gente está no Rio de Janeiro, a gente tem que buscar resolver os problemas da nossa comunidade, é claro, com um olhar sempre para fora, e outros estados e outras regiões devem fazer o mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui na PUC, dizer que a gente vai estreitar esses laços, sim. Eu acho que já vou conversar com o Gatache como fazer isso mais efetivo. É um laço histórico, mas que sempre pode ser reforçado, e eu acho que é nas duas vias, né? A indústria trazendo questões para as universidades, para o mundo acadêmico, e o mundo acadêmico trazendo técnicas, trazendo metodologias, trazendo pesquisas que podem ser aplicadas na indústria. E essa mão dupla, ela é rica para os dois lados, e eu acredito firmemente que nós devemos promovê-la o máximo possível. Ainda mais falando da PUC, um centro de excelência para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez a figura do vice-reitor, Street. A gente tem feito vários projetos juntos, aí, usando o LEMPES, mas tem outros projetos em andamento com a PUC. A gente tem buscado essa conexão cada vez mais forte, porque a gente entende que nós precisamos da academia, nós precisamos de vocês para gerar soluções inovadoras, soluções como essa como essa que eu mostrei, e tantas outras que nós temos feito em conjunto, que transformam, né? A energia transforma a sociedade, transforma vidas, né? Nessa comunidade, as pessoas sofriam ou tinham problemas, ou morriam por picada de cobra e não tinha soro antiofídico porque não tinha energia para armazenar, né? As pessoas não podiam abrir um pequeno comércio porque não tinha ali energia para um freezer. Então, a energia transforma comunidades, e é nosso papel, né, como empresa, setor privado, academia, consultorias, né, terceiro setor, criar soluções inovadoras que vão cada vez mais potencializar o uso das várias formas de energia que a gente tem disponível no nosso Brasil. Ótimo. Certo. Eu acho que gostaria também de agradecer mais uma vez, agradeci bastante no início da minha apresentação e agradeço de novo agora a todos pelo convite. Eu acho que de uma forma bem ampla, quando a gente fala em transição energética ou transição, a gente está falando de um caminho, né? E tem um monte de gaps nesse caminho, tem inúmeros gaps. E é essencial, óbvio, eu acho que é indissociável que a usina e o setor recorram ao ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação para suprir esses gaps, seja com novos negócios para startups, seja com pesquisas fundamentais junto às empresas, junto às universidades, né, e grandes polos de pesquisa. Eu, sinceramente, acho que é indissociável. E vai existir cada vez mais um mercado enorme e muito distribuído. Veja, por exemplo, em relação à comercialização, as grandes empresas, grandes geradoras e transmissoras de energia, não estão acostumados a lidar com o consumidor no varejo, né, com essa capilaridade. E isso só vai acontecer se houverem intermediários interessantes, né, se houverem soluções que são propostas por universidades ou propostas por startups, por inovadores, né, e que consigam resolver o problema do cliente e resolver o problema das grandes empresas que vão entrar nesse mercado de comercialização, que é um driver tão importante para essa descentralização, para essa democratização de energia. Falaria muito mais, mas agradeço mais uma vez.
Tá ótimo. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, a audiência aqui pelas perguntas. Eu não consegui cobrir todas, foram muitas perguntas que eu recebi, mas eu acho que a gente conseguiu passar por tópicos bem interessantes aqui nesse painel. Obrigado a todos.